Eu tô fazendo esse vídeo pra contar pra vocês qual que é o estado que eu tô indo. Isso é algo que a gente não vê aqui e sente falta. Mas uma das coisas que eu percebi muito nessa mudança assim do Havaí é que muitas dessas companhias, tanto da mudança assim, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu recebi num comentário de um dos últimos vídeos a receita do meu café que eu faço de manhã. Então eu vou mostrar aqui rapidinho pra vocês porque eu tô atrasada pra ir pro trabalho. Mas é facinha a receita. Eu ponho gelo. Aí são 2 shots de espresso. Aí eu encho esse copo aqui de gelo. Bem dizer, vai a cubetinha inteira aqui da máquina. Aí eu completo com um creamer de caramelo. Esse daqui é o regular. Normalmente eu tomo o light, né, pra ajudar no processo de emagrecimento. Mas dessa vez no mercado não tinha, então eu acabei comprando o normal. A diferença deles é que um fica mais amarguinho e o outro fica mais doce. Mas é aquela coisa, o paladar a gente vai acostumando. Aí eu completo até em cima. E aí tá pronto o café. Bem facinho de fazer. Só 2 ingredientes. Gente, mudanças de planos. A última vez eu falei que eu iria fazer meu café e ir pro trabalho. Eu fui... Cheguei na porta do trabalho e a dentista da minha mãe ligou falando que um paciente cancelou. Então, ela tinha um horário disponível para atender ela, né? E aí, como a gente tá para se mudar para um outro estado e o dentista dela são dentistas estudantes da Harvard e é mais barato, a gente decidiu largar tudo e vir no dentista para que ela consiga terminar o tratamento, né? Então, eu fui correndo para casa, busquei a minha mãe. Agora eu tô estacionando o carro e vou lá encontrar ela. Oi, gente, gravando aqui do carro, mas é porque se eu não gravar agora não vai dar certo. Que hoje o dia foi uma correria, eu sei que a luz aqui não tá das melhores, mas é o que temos. Hoje eu fui de canto a canto, mas por um lado foi bom,
porque esse dentista que a minha mãe tá indo, eles são estudantes da Harvard. Então, o tratamento é muito mais em conta por serem estudantes. Lá no Havaí, eu não sei se essas clínicas assim, parecida com a da Harvard, tem. Então, quando a médica falou que tinha tido um cancelamento, a gente largou tudo e saiu correndo pra ir lá, que é melhor que ela termine o tratamento por aqui do que deixar pra fazer quando a gente se mudar. E eu que tô fazendo esse vídeo pra contar pra vocês qual que é o estado que eu tô indo. E agora eu fiquei pensando, nossa, mas eu acho que eu já falei. Aí eu tive que reassistir o vídeo realmente, mas como eu já tô na quinta tentativa de gravar esse vídeo, vai assim mesmo. Ai, eu tô cansada. O estado que a gente tá se mudando é o Havaí. E assim, a gente já tem mais ou menos quando a gente tá indo, que é em outubro. Não temos ao certo assim que dia. A gente quer ir no início, bem no início do mês, mas pode ser ainda mais pelo tratamento que a minha mãe tá fazendo nos dentes. Pode ser que vá na primeira semana, pode ser que vá na segunda, então eu ainda não tenho isso ao certo. Não temos também nenhuma casa ainda alugada, nem trabalho, nem nada, o que é bem diferente do nosso último plano, que foi a nossa tentativa de ir pro Brasil. A gente tinha plano A, plano B, plano C e nenhum deu certo. Nesse não tem plano nenhum, a gente está só confiando que esse é o plano de Deus e que tudo vai se encaminhar na hora certa, na vontade dele. Então a gente não vai fazer igual na tentativa do Brasil, tentar forçar algo que não é pra ser. Na hora certa as portas vão se abrir. Uma das coisas que a gente já percebeu que é diferente entre o Havaí aqui, o estado onde a gente tá morando, que é Massachusetts. Aqui, por exemplo, como nós já estamos no início já vai iniciar setembro, já tem casas disponíveis pro mês de outubro. Então tu já consegue procurar e olhar e fechar um contrato para se mudar em outubro. No Havaí foram poucas das casas que a gente viu disponível para outubro. Então a maioria são casas disponíveis agora ou disponível para o início de setembro, o que não funciona pra gente. Então é um dos motivos que a gente ainda não achou casa lá. Mas se Deus quiser, tudo vai se encaminhar. Eu queria também conversar aqui com vocês o motivo do porquê que a gente escolheu o Havaí. O primeiro motivo é o clima, né? Como eu já venho falando em alguns vídeos aqui do canal. Faz 12 anos que a gente mora aqui em Massachusetts. Então, assim, são 12 anos de frio. E o frio daqui é puxado. E eu acho que não é nem só por questão de ser muito frio, mas é por questão de ser muito longo. O nosso frio aqui, ele vai de quase de 6 a 9 meses, dependendo se é um inverno mais rígido ou se não. Então o nosso verão é muito curtinho. Esse ano mesmo o verão ele demorou a começar e ele tá terminando mais cedo. Semana passada mesmo já tava mais friozinho. Essa semana aqui tá um pouquinho mais quente, mas de manhã ou no final do dia já tem aquele ventinho. Então o nosso verão eu já considero que ele tá indo embora. Só de pensar que agora eu não vou ter que encarar mais um inverno tem sido assim maravilhoso. Então definitivamente o clima é um dos motivos que a gente botou na balança. E o outro é a qualidade de vida, que meio embutida assim no clima, né? Porque pra mim sol é vida. Então aqui em Massachusetts a gente vive mais no verão. Como o verão é 3 meses, a gente vive pouco. Então lá no Havaí, a temperatura do Havaí ele varia muito assim de 25 a 28 graus. Então, e essa temperatura se mantém nos 12 meses. Claro que eles têm tipo a estação do verão, do outono, primavera, inverno, mas em si a temperatura se mantém a mesma. Eu acho que, se eu não me engano, que a gente também vai aprendendo estando lá, né? Mas pelo que eu acabei pesquisando, eu acho que tipo o inverno deles é considerado por ser mais chuvoso, mas não é tipo frio. A temperatura se mantém, ele só é mais chuvoso. Essas sim foram as principais coisas que nos fez decidir morar no Havaí. A outra foi porque a gente acabou conhecendo lá, né? A gente já tinha ido pra Flórida, que também é um estado assim mais quente que aqui em Massachusetts, mas nunca teve aquele sentimento de ir morar lá.
E aí, o ano passado, depois que os nossos planos de ir pro Brasil deu errado, a gente tava exausto, assim, daquela correria de ter que pagar apartamento, ter que pagar coisa, mandar dinheiro pro Brasil. Então a gente tava muito cansado e falou assim, vamos tirar umas férias. Porque a gente se deu conta que o nosso plano de ir pro Brasil não deu certo, se deu conta que talvez não fosse a vontade de Deus nós voltar pro Brasil. Então a gente falou, tá, mas nós vamos ficar aqui, mas a gente tá cansado então, porque como a gente passou 3 anos se programando pra ir pro Brasil, nesses 3 anos a gente não tirou férias, não tirou nada. Então quando a gente entendeu que não ia voltar pro Brasil, a gente falou assim, tá, mas nós estamos vindo de um punkzinho aí, né? Estamos cansados, então vamos tirar umas férias. O nosso plano inicial era ir pra Flórida, que é um estado que a gente sempre acaba indo pra tirar férias. Tem uma praia que a gente gosta muito, que é chamada Siesta Key, em Sarasota. Então a gente tava olhando passagem pra ir lá. E assim, as passagens estavam bem carinhas por ser Flórida, porque normalmente a Flórida, passagem de avião é baratinha. Eu mesmo teve uma época que eu paguei acho que menos de $100 ida e volta lá na Flórida. Então a gente tava achando muito caro. E aí nós tava naquela, vamos, não vamos, vamos, não vamos, talvez a gente vá em outro mês. E aí a gente sempre teve o sonho de conhecer assim o Havaí. Acho que a minha mãe tinha até um pouquinho mais. E aí ela olhou pra mim e falou assim, pesquisa o Havaí. Aí eu olhei pra ela e falei assim, não vou pesquisar o Havaí é caro. Porque o ano passado eu tinha comprado a passagem do meu patrão, que ele foi no Havaí em abril. E assim, que eles são uma família de 4, né? Ele tinha pagado $6.000 só em passagem. Então quando a minha mãe falou assim, olha a passagem no Havaí, eu falei, sem condição, se a gente já tá achando a Flórida caro, o Havaí tá mais caro ainda. E aí eu fui e olhei. Na hora eu olhei pra minha mãe e falei assim... E na hora eu olhei pra minha mãe e ela falou assim, tá mais barato, né? E eu falei, aham. Sem brincadeira nenhuma. O Havaí tava... As passagens $2.800 pra nós 4. A Flórida tava dando $2.000. E aí a gente falou assim, ai, a Flórida é bonita, mas o Havaí é um paraíso, né? Então vamos pra lá. E aí acabou que a gente olhou o Airbnb, também tava tipo assim, $300, $400 de diferença. Então a gente acabou decidindo ir pro Havaí. E assim, quando a gente chegou lá, a gente se apaixonou demais, porque ele remete muito assim, Florianópolis. É como se fosse Florianópolis, só que no Havaí. E assim, lá no Havaí as pessoas são mais simpáticas, mais harmônicas, bem parecido com o estilo do Brasil. Aqui as pessoas são mais frias. Uma das coisas que a gente até tava comentando, que no 4 de julho a gente foi nos fogos, né, que teve aqui. E aí a Megan sentou e tinha uma menininha do lado. E aí ela perguntou pra menininha, você quer brincar comigo? Aí a menininha falou, não. Tipo, foi bem fria, não. E aí a gente até falou, nossa, lá no Havaí tinha uma família e uma menininha. E eles estavam um pouquinho mais assim na frente. E aí a menininha já veio na Megan brincar. E aí a mãe dela só, tipo, deu uma olhadinha pra ver onde a menina tava. E ficou de boa, sabe? E eles... depois a gente foi até descobrir, eles também eram turistas, então lá as pessoas são mais de ter aquela troca, de conversar, tu tá na praia conversando. Aqui as pessoas não são assim tão comunicativas, se tu não falar, eles não vão falar, e às vezes mesmo quando tu tenta se comunicar, tipo, ter uma troca, acaba nem sempre tendo aquela troca. E aí a gente gostou muito, e era uma das coisas que a gente sentia muita falta, e era até uma coisa que a gente até queria voltar pro Brasil, porque sentia falta disso. Então quando a gente achou isso lá no Havaí, foi assim, impressionante. E assim, eu vejo que o Havaí, eles são americanos, é parte dos Estados Unidos, mas é uma outra vibe. Eu acho que ele funciona de uma outra forma,
Então, a minha mãe até tava falando que se ela tivesse ido pro Havaí desde o primeiro dia, talvez ela não tivesse a decisão de voltar pro Brasil. E eu acho que eu seria a mesma coisa, porque eu gosto bastante da rotina aqui dos Estados Unidos, da cultura americana, mas também sinto falta de algumas coisas da nossa cultura brasileira. Então, e parece que essas coisas o povo havaiano eles são. Um dia mesmo a gente tava numa praia e aí nós tava dentro da água e começou a vir aquele cheiro de churrasco. E a gente falou assim, gente, quem tá fazendo churrasco? Aí nós olhamos pra trás, tinha assim uns 5 quiosquezinhos com umas famílias assim de 15 pessoas cada quiosque. E os havaianos estavam tudo lá fazendo churrasco. E isso tu não vê muito aqui em Massachusetts. Aqui no verão a gente sempre fala que, apesar de estar no verão, tu vê assim os carros nas casas, né, cheio de carro, mas ninguém tá nunca do lado de fora, ninguém tá todo mundo dentro de casa mesmo sendo verão. E lá no Havaí as pessoas são mais de estar do lado de fora, aproveitar a natureza, se unir com as pessoas. E isso é algo que a gente não vê aqui e sente falta. Então quando a gente viu os havaianos fazendo isso, a gente falou, que a coisa é bem diferente. Então, claro que essa foi a minha visão de turista, né? Porque a gente só passou lá 10 dias. Mas espero eu que seja assim. Então nós vamos lá testar o Havaí, ver como é. Vocês também vão nos acompanhar, porque eu vou estar mostrando tudo aqui no canal. Então, todas as etapas. Eu acho que também outra coisa que é importante citar aqui, o Havaí aqui de Massachusetts não é nem um pouco perto. O voo mesmo, que é o voo mais rápido, que é o sem paradas, ele dá 11 horas. Então, os nossos móveis a gente não vai levar. A gente até pensou em mandar container com os móveis, mas dá mais caro que mandar pro Brasil. A gente recebeu um preço de $15 mil. E aí a gente pensou assim, não, com $15 mil a gente decora uma casa inteira e ainda sobra dinheiro. Então a gente decidiu que não vai levar móveis, os carros vão. Então daqui a pouquinho eu vou estar despachando o meu carro e do meu pai. Também é um pouquinho carinho assim. A cotação que eu recebi pro carro foi... Elas variam muito de 2.800 a 3.200, mas uma das coisas que eu percebi muito nessa mudança assim do Havaí é que muitas dessas companhias, tanto da mudança assim de móveis, quanto da mudança de carro, que faz o transporte dos carros, tem muito scam, muita fraude. São companhias assim que têm péssimos reviews. Então, eu acho que eu vou acabar fechando na que é um pouquinho mais cara, por questão, assim, de segurança, né? Até porque o carro não é uma coisa, assim, barata e é uma viagem muito longa. Essa companhia que eu andei olhando, ela é uma companhia que tem reviews bons, então eu acho que eu vou acabar fechando com ela. E o prazo do carro chegar lá, ele leva de 30 a 45 dias. Então é um dos motivos que eu tô falando que já eu vou ter que enviar, porque eu queria chegar lá e o carro já estar lá. Mas como o mês de setembro já tá pra começar, talvez isso não vai dar certo. Mas de qualquer forma ele vai antes da gente. Um dos motivos que eu falo que a gente tá só confiando assim no plano de Deus, porque o carro tá indo antes da gente ter uma casa alugada, antes mesmo da gente ir. Então vamos ver o que Deus tem pra nós. E aí eu acredito que no próximo vídeo aqui vocês já vão ver a gente desmontando algumas coisas da casa, separando coisa pra doar, coisa pra vender, porque como eu falei, a gente não vai levar nada a não ser malas. Então tem muita coisa ainda pra fazer e pouco tempo. Mas é isso, gente. Eu finalmente contei a notícia que eu tava guardando por algum tempinho. E acabei contando de uma forma errada. Não errada, mas é que eu queria fazer aquele Mas aí eu me dei conta que eu falei no meio lá do vídeo inicial, mas que vale a vocês saberem. Obrigado por terem assistido o vídeo de hoje e até o próximo. Tchau!